Você já investe em ações? Se a resposta for sim, você precisa ver esse vídeo. E se a resposta for não, você precisa mais ainda assistir esse vídeo aqui, beleza? Primeiramente porque você precisa começar a investir o quanto antes, mesmo se você tiver pouco dinheiro para começar. E em segundo lugar, porque você vai descobrir nesse vídeo 5 dos principais indicadores para você analisar e escolher suas ações por conta própria. E se você não sabe, ações são pequenas frações de grandes empresas. Hoje, basicamente, quando a gente tem uma empresa listada na Bolsa de Valores, a empresa chegou no seu ápice ali dentro do seu segmento. E você, como investidor, consegue comprar pequenas participações para você gerar uma renda passiva ou até mesmo ter um crescimento junto com a companhia. Claro que existem inúmeros indicadores financeiros para analisar a empresa, mas hoje nós vamos te mostrar 5 que consideramos estar no topo, ainda que ao lado de outros. Para ser mais específico, hoje a gente vai falar de alguns indicadores financeiros. Então, pense só, quando você investe em ações, você está se tornando de fato ali acionista, sócio de empresas. Então você tem que identificar, entre outras coisas, a saúde financeira dessa empresa e também o preço que você está pagando. Então esses 5 indicadores aqui vão te levar na melhor decisão dentro disso que eu acabei de falar, tá bom? É claro que existem tipos diferentes de empresas, empresas em recuperação, empresas de crescimento rápido, coisas que a gente vai abordar em outros momentos. Então, é óbvio que a gente está falando aqui não de uma receita de bolo, mas de uma forma para você ter como ponto de partida para tomar as melhores decisões e escolher empresas mais consolidadas, menos endividadas e num preço atrativo. E para esse vídeo ser o máximo educativo e visual possível, a partir de agora a gente vai te dar uma verdadeira aula e você vai nos acompanhar diretamente aqui na tela do nosso computador, tá bom? E já larga esse dedo investidor aí no like, porque o conteúdo hoje é de extremo valor e a gente quer de fato que esse conteúdo venha a chegar para mais pessoas. Por isso o seu like é tão valioso pra gente, tá bom? Não deixe também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem aula nova. É isso aí, pessoal. Então agora vamos para o nosso conteúdo. A gente vai falar dos nossos 5 indicadores aí mencionados. Mas antes da gente começar, onde localizar, né, todos esses indicadores e muitos outros, todos os balanços das empresas, né, tudo que é necessário aí para a gente analisar. De forma geral, você tem todas as informações no site de RI das empresas, ou seja, relacionamento com o investidor. Exemplo aqui, se você digita no Google, digitei Itaú RI, né, relacionamento com os investidores, beleza? Itaú RI ou qualquer empresa, beleza? Aí você vai localizar aqui o site já de cara e todas as informações, os resultados trimestrais, anuais, os relatórios, os balanços. Olha aqui, ó, resultados terceiro trimestre de 2022, confira os resultados. Então é bem tranquilo, só que o melhor de tudo é que hoje nós temos sites que já te apontam tudo isso. Por exemplo, o Status Invest, vou abrir aqui rapidinho. Então já vão anotando aí, beleza? Ó, o site Status Invest já compila as principais informações, né? Talvez não todas ali, mas até aqui você localiza também o RI das empresas. Mas vamos dizer que a gente queira saber sobre os balanços do próprio Itaú, a título de exemplo, né? Então a gente pega aqui o Itaú, o código ITUB3 ou ITUB4, não se apegue a isso nesse momento, né? E aqui a gente vai localizar todas as informações, tá bom? Bom, eu não vou me estender nisso aqui agora, pessoal, porque o importante é vocês entenderem que a gente localiza esses balanços, tudo que vai ser ensinado na aula de hoje, de uma forma muito fácil. Então, a gente vai até voltar aqui nesse site, tem o Fundamentos também, e a gente vai voltar nesses sites aqui para a gente localizar de forma mais fácil. Então, pessoal, como o Breno mencionou aí, onde encontrar esses indicadores financeiros, né, no site de RI ou até mesmo em outras ferramentas. Mas o mais importante de identificar é saber o que são esses indicadores, né? Então, vamos começar aqui, primeiramente, com o indicador ROI. Como o mercado financeiro é cheio de sigla em inglês,
vamos tentar traduzir aqui de forma mais simplificada, utilizando o nosso português, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, né? É uma das formas que você vai avaliar o quanto a empresa está sendo eficiente para a geração de capital, ou seja, gerar lucro a partir dos seus próprios recursos. É claro que estamos falando das maiores empresas, né, listado na bolsa, mas como, por exemplo, né, um empresário, dono de uma padaria, né, que tem o seu patrimônio líquido ali em torno de 500 mil e gera um caixa ali anual de 100 mil. Ou seja, a gente teria uma capacidade ali de geração de caixa através do seu patrimônio líquido de 20%. Em contrapartida, né, um outro empresário do mesmo segmento, que tem um patrimônio líquido ali de 500 mil empregado e tem uma receita de 50 mil anual, a gente vai ver uma capacidade de geração de 10%. Muitas das vezes esse indicador é até utilizado dentro da área de projeto para você avaliar como que você deve investir no seu próprio negócio ou até mesmo em outra oportunidade que pode surgir e também até um comparativo ali com a taxa de risco do mercado, que seria um título de renda fixa, por exemplo. E para você que está se perguntando o que é um bom ROI, né, qual que seria um ROI mínimo ali para poder investir, hoje, pelo menos 10%, né, já é um ROI interessante, lembrando que deve ser avaliado ali o momento de cada empresa. Então, cada empresa ali vai estar numa fase, num momento diferente, e o ROI de 15%, esse já chega a ser mais interessante. Então, pessoal, aqui só para título de exemplo mesmo, no site Status Invest, como a gente disse, não é um único site, é um dos bons, né? Mas aqui, por exemplo, a gente digitou no começo da aula Itaú, né? Itaú. Nós temos aqui, ó, bem designado ROI, beleza? O ROI. 18,31% é o ROI do Banco Itaú. Isso quer dizer o quê? Apesar do Itaú ser gigantesco, ter um patrimônio líquido gigantesco, ele ainda consegue rentabilizar muito de acordo com seus próprios recursos. 18% de ROI para uma empresa tão grande é muito, ou seja, quanto mais patrimônio líquido você tiver, mais difícil fica atingir um ROI elevado, né? Então, é uma empresa aí que se prova muito eficiente com seus próprios recursos. Agora o indicador margem líquida, que é muito simples de ser explicado aí. Lucro líquido dividido pela receita líquida. Vamos ler aqui, está ligada ao nível de rentabilidade que uma companhia consegue com suas operações. Mostra-se uma empresa possui bons retornos a partir dos custos de produção do seu produto ou serviço. Basicamente, pessoal, é só você pensar o seguinte, vamos dizer, ainda no nosso exemplo lá, o empresário tem uma padaria, exemplo, né? E ele tem uma receita, ou seja, ele vende e ele tem um faturamento bruto de 300 mil reais no ano. Desse faturamento, ele não está colocando no bolso dele ali todo esse dinheiro. Até porque ele tem impostos, ele tem o custo das suas próprias operações, ou seja, ele tem muitos custos, ok? O lucro líquido é o que importa no fim das contas, é o dinheiro que ele vai colocar no bolso ou vai reinvestir, certo? Nesse caso é basicamente você dividir o lucro que você teve pela receita. Se esse empreendedor, esse empresário teve uma receita bruta ali de 300 mil e ele conseguiu aí lucrar 150 mil, ele então teve uma margem líquida de 50%. Obviamente aqui é só um exemplo bem claro, né? Isso quer dizer o quê? Quanto maior, melhor esse indicador. Quanto mais a margem líquida estiver elevada, quer dizer que ele está conseguindo rentabilizar de forma eficiente. Até porque se uma empresa tem um faturamento gigantesco e ela não consegue ter um bom lucro líquido, ela está tendo muito trabalho de forma ineficiente. E até complementando, né, Breno, isso também vai depender muito de setores. Tem alguns setores que têm uma margem muito baixa, porém uma receita tão alta, né, que mesmo com essa margem baixa, acaba tendo uma boa rentabilidade. Por isso que a gente, tendo uma visão completa do mundo das finanças, a gente vai conseguir entender diversos indicadores para poder aprofundar cada vez mais ali na análise da empresa. E só como um bônus aqui, pessoal, também que é um tema para outros vídeos, né? A gente leva muito em consideração, ainda nessa aula a gente vai falar sobre esse indicador, que é o EBITDA, ou EBITDA, beleza? A gente vai falar dele mais para frente com um outro múltiplo aqui, mas vale a pena você considerar a margem EBITDA. A grosso modo, você tem ali a margem de lucro líquido, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida, que mostra de fato o lucro líquido mesmo que você teve, né? Mas o EBITDA, a gente vai explicar daqui a pouco, que é o lucro operacional da empresa. É aquilo que vai indicar de fato a eficiência operacional. Porque quando a gente fala de lucro líquido, a gente está também retirando algumas outras coisas, como os próprios impostos, né? Então a gente entende que os impostos são coisas que as empresas não têm muito como ter controle do que elas vão pagar. A gente vai explicar mais daqui a pouco com outro múltiplo.
terceiro indicador, inclusive um dos que eu mais gosto de analisar dentro de uma empresa, é o PL, preço sobre lucro, né? Basicamente, esse indicador tem como objetivo analisar a capacidade de você recuperar o seu dinheiro investido. Ou seja, você também consegue analisar se uma empresa está barata ou se está cara. Por exemplo, quando a gente vê ali o histórico do PL ali muito baixo, quer dizer que você tem a capacidade de recuperar ali o seu dinheiro de forma mais rápida também. Galera, grosso modo, para você entender uma das partes mais importantes aí do PL, né? A gente até deixou a fórmula ali para vocês, preço atual da ação dividido pelo lucro por ação. O que a gente quer dizer com isso, né? Em primeiro lugar, vamos entender o que é esse LPA aqui, o lucro por ação. Então vamos entender o lucro por ação e o que a gente quer dizer aí com o PL. No fim das contas aqui você vai entender que é muito simples e mais uma vez os sites, né, que a gente está designando vão te mostrar isso já prontinho, mas é legal você entender como localizar e por que esse indicador é importante. Vamos pegar uma empresa aqui, MRV, aleatória, tá bom? O código dela, MRVE3. Esse site aqui já é o Fundamentos, e ele já entrega assim de uma forma bem mais simples visualmente falando, né? Mas você vai localizar os indicadores aqui em todos esses sites, às vezes com um delay aqui de atualização, tá bom? Por exemplo, a MRV hoje está com PL, né, de 9,14. Mas aqui fica fácil você entender, porque a gente também localiza o lucro por ação, 0,89. O que é esse lucro por ação? Tá vendo aqui número de ações da MRV? Isso significa o número de ações disponível aí dessa própria empresa. Quando você investe em ações, você está comprando algumas dessas ações aqui. Atualmente, 483.233.000 ações no mercado, certo? Então, basicamente, todo o valor dessa empresa, que atualmente aqui, por exemplo, o valor de mercado dela, 3.938.350.000 o preço, é o valor de mercado dessa empresa, está diluído aqui nessas ações. Quando você compra as ações, você está comprando parte dessa empresa. Os preços das ações variam de acordo com o mercado, com o passar do tempo, isso vai aumentando ou diminuindo de acordo com o ciclo de mercado e também, no longo prazo, vai seguir diretamente indicadores muito importantes, como o próprio lucro líquido, né? Hoje, o preço dessa ação está R$ 8,15. E logo aqui abaixo você encontra o lucro líquido dessa empresa, 431.029.000 reais. Esse é o lucro líquido. Então, o que é o lucro por ação, né? Lucro por ação. Você vai pegar o lucro líquido, vou digitar aqui, e dividir pelo número de ações, que é esse aqui, certo? E aí você vai encontrar exatamente o 0,89, que é o lucro por ação. Então, mais uma vez, olha só, você nem precisa ficar fazendo tantos cálculos, porque esses sites já te entregam de forma precisa. Mas é legal você saber como se localizar esses múltiplos. Mas ainda assim, esse é o lucro por ação, correto? Nós estamos falando do PL, que é o preço da ação dividido pelo seu lucro líquido por ação. Esse L aqui, muita gente confunde, porque a gente, por jargão, fala preço sobre lucro, mas é o lucro por ação. Então você vai pegar justamente 8,15, que é o preço da ação atual, e dividir por o lucro por ação, que é 0,89. Que nesse caso, o site arredondou para baixo aqui, mas você vê que é justamente o seu PL. Então, pessoal, aqui no site do Oceans, a gente consegue analisar ali um indicador muito importante, né, que é o PL. Inclusive, esse indicador pode ser utilizado ali para você analisar o histórico do preço da ação. Então, aqui nesse caso aqui, a gente está colocando o histórico aí do Banco do Brasil, dos últimos 10 anos, e a gente vai identificar alguns pontos ali onde a ação teve um preço muito barato. Lembrando que olhar esse indicador de forma isolada não é tão interessante. Esse indicador é muito importante, porém a gente tem que analisar outros contextos ali para ver se realmente vale a pena ou não investir na empresa. A gente consegue ver aí nesse gráfico aí vários momentos onde a empresa teve barata e momentos onde a empresa teve cara também. Então isso aí pode ser até algum indicador para analisar um bom momento de compra ou até mesmo um bom momento de venda, dependendo da sua estratégia de investimento. Galera, então é isso. O PL, para você não esquecer, olha só, a gente está analisando se a ação está barata ou cara, mas com base no seu lucro. Mais uma vez, a gente está sempre se tratando aqui, nesse caso, de empresas que, em primeiro lugar, já tem lucro, né? Porque tem empresas que nem sequer ainda reportam seus lucros, ou seja, não tem lucros de fato mesmo astronômicos, mas elas estão investindo pesado em si, elas estão com outro
propósito de longo prazo, de equity, de valor de mercado. Então, como o Fabrício falou, a gente não pode olhar nenhum desses indicadores de forma isolada e também a gente tem que estar sempre atento aí ao tipo de empresa e ao setor que a gente está se deparando. E a melhor notícia é que a gente tem vídeo aqui toda semana no canal, então obviamente a gente vai falar de outros indicadores, de coisas mais peculiares, de outros setores, de tipos de empresa. Então se você está aí ficando com essas dúvidas, saiba que todas essas dúvidas vão ser sanadas se você acompanhar a gente aqui, tá bom? Galera, esse aqui é o quarto indicador e a gente está entrando agora em uma outra camada. A gente viu ali o ROI e a margem líquida, que são indicadores mais de eficiência da empresa, né? Eficiência da sua capacidade de gerar lucro. A gente viu também o PL agora, que está mais ligado ao preço, o indicador de preço. E agora a gente entra aí no indicador de endividamento. E o Fabrício vai explicar para vocês aqui muitas coisas importantes sobre dívidas das empresas, tá bom? Então, essa pode ser a parte mais densa, mas não se preocupe, se for necessário, pausa o vídeo aí, toma uma aguinha e volta, beleza? Então, galera, esse é um indicador muito importante para poder analisar a saúde financeira da empresa. Inclusive, isso é muito crucial para a gente planejar o longo prazo. Mas no mercado de capitais, as grandes empresas acabam se endividando para poder executar os seus projetos. Então, a gente tem que analisar o que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim. E esse indicador, que é um dos mais importantes, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente consegue ver o endividamento da empresa e a capacidade da empresa pagar a sua dívida com seu lucro operacional. A dívida líquida representa a soma de todos os seus empréstimos mais os seus financiamentos descontado seu caixa, ou seja, tudo que você está devendo. Já o EBITDA, traduzido para o português, nada mais é do que os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E de forma simples, para você não se perder aí, trata-se do lucro operacional, o lucro gerado ali com a capacidade da empresa e sem considerar esses custos mencionados. E mais uma vez, pessoal, como a nossa geração é muito privilegiada hoje em dia, né? Todas essas informações você já localiza também no site de RI e nos sites que a gente tem comentado aqui e vários outros, né? Você vai localizar, inclusive, DL/EBITDA ali prontinho para você já ter esse múltiplo aí e analisar. Mas você vai também encontrar separadamente a dívida líquida de determinada empresa e o seu EBITDA. Então é basicamente você pegar a dívida líquida e subtrair pelo EBITDA e você vai encontrar esse múltiplo, esse indicador. De toda forma, há um consenso que menor que 3, então é um indicador que você quer que ele seja menor, até porque quanto menos dívida, melhor, né? No que se refere a uma dívida saudável ainda assim, menor que 3 já é legal. Menor que 2 é bem mais interessante. Então uma empresa que tem uma dívida líquida sobre o EBITDA menor que 2, ela tem uma capacidade, vamos dizer que tranquila, de quitar suas dívidas caso ela queira, mas como o Fabrício explicou aí, as empresas não têm interesse de não estar endividadas. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque elas estão alavancando os seus resultados e elas podem fazer isso de forma saudável e bem produtiva. O nosso quinto indicador é o CAGR. Imagine uma empresa que não cresce. Ano após ano, a gente vê ali sua receita estagnada, seu lucro estagnado. Esse indicador é justamente para analisar a capacidade de crescimento tanto de receita da empresa quanto da capacidade de crescimento de lucro. Então, como exemplo, pessoal, imagine aquela empresa ali com uma receita de 100 milhões, no segundo ano de 100 milhões, no terceiro de 100 milhões, ou seja, uma empresa ali que não apresenta tanto crescimento da sua receita. Só que além de olhar a receita, a gente também tem que olhar a capacidade de crescimento de lucro, porque se a empresa cresce 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, mas o seu lucro consegue ter um crescimento, por exemplo, um lucro líquido ali de 20 milhões no primeiro ano, de 25, de 30, a gente consegue ver um crescimento de lucro, porém a gente não vê um crescimento de receita. Esse tipo de fenômeno também pode acontecer nas empresas e cabe a nós, investidor, analisar como que está sendo o comportamento da empresa, porque em alguns casos a empresa não tem mais capacidade de crescimento, ela tem uma capacidade de aumentar o seu lucro através de mais produtividade, de mais otimização. Inclusive a pandemia provou isso com várias empresas enxugando ali o seu corpo de trabalho e a empresa tendo uma margem cada vez maior. Em contrapartida também, empresas de crescimento, é muito importante a gente ver crescimento de receita quanto crescimento de lucro. Então esse indicador é muito utilizado também para analisar esse tipo de empresa. E uma máxima do mercado financeiro é que normalmente o preço da ação acompanha o lucro.
e em alguns casos a gente vê uma distorção no mercado onde a ação cai e a empresa mantém um lucro alto, a gente vê isso como um fundamento positivo de poder comprar a empresa, porque o lucro permanece, os fundamentos permanecem, porém a ação pode estar caindo por uma especulação de curto prazo. Em contrapartida, algo muito importante também que podemos ver é quando uma ação está muito valorizada e o seu lucro começa a cair. Então já é até uma antecipação que o resultado financeiro da empresa não vai bem. Aí sim a gente consegue tomar decisões com base em análise fundamentalista. Então, analisar a capacidade de geração de lucro e correlacionar isso com a sua cotação também é muito importante para uma tomada de decisão. Galera, é isso. E para fechar o nosso vídeo, um bônus aqui para vocês. A gente já falou de 5 indicadores, né? Mas tem um queridinho aí dos brasileiros que pensam no longo prazo, que é o Dividend Yield. E haveria uma explicação mais profunda sobre o Dividend Yield, mas basicamente vai estar ligado ao quanto você vai receber de dividendos das empresas que você investir. Você pode muito bem investir com esse propósito e pode ganhar muito dinheiro aí no longo prazo, vindo dos lucros dessas empresas, até porque você é acionista, você está ali como se fosse um dos donos dessa empresa. Você tem participação, então você pode ganhar parte desses lucros. O Dividend Yield é um dos principais indicadores para esse fim. Mas a verdade é que a gente já tem 2 vídeos, que na verdade é um vídeo separado em 2 partes, te mostrando de forma simbólica como você já poderia ganhar R$180 por mês com empresas pagadoras de dividendos. Então é um cálculo bem direto ao ponto que você vai poder levar para outras margens, né, para outros valores, porque o cálculo é o mesmo. Então não deixe de clicar nesse card que está aqui acima e assista o quanto antes. Beleza? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar para aquelas pessoas que você acha que possa agregar e siga o nosso perfil no Instagram, pessoal. Lá a gente tem dicas diárias sobre investimentos e mercado financeiro. Beleza? É isso aí e até a próxima. Tamo junto. Ih, rapaz, e sobre investir em empresas americanas? Será que tem a mesma análise? Será que a gente analisa do mesmo jeito? Será que dólar é melhor que real? Será que dólar é melhor que real, cara? Às vezes me pergunto. Com certeza, né? No último vídeo a gente provou isso, né? E sem dúvidas esses fundamentos aqui podem aplicar também às empresas americanas. Eu acho que é muito importante a gente ter uma parte do nosso patrimônio em dólar, né? E eu acho que o último vídeo a gente deu aquela aula completa que eu acho que qualquer pessoa assistindo aquele vídeo vai poder investir no exterior de forma simples. Sem falar que basicamente regra, né? Cara, você não ter nada de dólar com a facilidade de hoje em dia de se ter isso no portfólio. Quem perder esse vídeo é meio doido, não? Com certeza, né? Quem vê aquele vídeo ali em breve vai estar recebendo dividendo em dólar, né? Perfeito, você tá louco.